Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo melhores dicas para aqueles que querem iniciar como leitores. Então, vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa para contar e eu quero contar tudo com detalhes. Mas antes disso, passa a vinheta. Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi, sejam muito bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo resenha, na verdade uma resenha em si, mas não tão exatamente, gente. Eu vou estar dizendo dicas para você iniciar como leitor e vou estar especificando como que você pode iniciar. Eu vou estar dizendo tudo com detalhes, mas antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha, gente. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais, que vai estar passando em algum ponto aqui no vídeo, e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo para outras pessoas, engajando o meu conteúdo para outras pessoas. E detalhe, gente, até o final do ano eu quero chegar a 1000 seguidores, então curte, segue muito meu canal, me dá várias dicas, porque vai estar ajudando no crescimento do meu canal demais. Ah, outra coisa, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo, não tem nenhum custo adicional na hora da sua compra, porém a Amazon vai estar me dando uma pequena comissão. E assim eu vou estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek e relacionado à literatura e livros no geral. Vamos começar esse vídeo? Então, gente, vamos iniciar essas dicas de como que você pode se tornar um leitor. Não é um processo muito fácil, tá, gente? Porque é um autodesafio, literalmente. Claro, quem nunca leu é um alto desafio, com certeza. Mas eu vou estar dizendo essas dicas. Só que antes disso eu preciso dizer um detalhe. Me desculpe pelo barulho, talvez vocês vão ouvir uma música de fundo. Infelizmente não tenho como fugir dessa situação, mas vamos ao que interessa, tá, gente? Primeiro eu vou estar dizendo como que eu iniciei e depois eu vou estar explicando alguns pontos que você pode começar. Primeiro ponto eu iniciei sendo geek ou otaku, né? No caso, geek ou otaku são pessoas que gostam do mundo do universo dos animes, do universo da Marvel, da DC, dos HQs, dos mangás, dos manhwas. Esse é mais ou menos isso, né, gente? É um pouquinho bem superficial, porque o otaku e o geek é muito vasto para explicar. Mas o ponto básico, assim, bem básico do básico mesmo. Se eu estiver errada, me corrijam, tá, gente? Vai estar aqui nos comentários pra isso. Mas é mais ou menos isso, tá, gente? Então, gente, eu iniciei como otaku, tá? Eu comecei a ler muito mangá, bem criança mesmo, tipo, bem menina. Tinha uns 8 anos quando eu iniciei. E vendo anime, né? E então eu me aderi ao universo do pessoal que gosta de anime, de mangá. Eu me aderi a esse universo, então eu comecei a me considerar otaku. Mas o ponto aqui é o seguinte, gente. O otaku em si são pessoas que gostam muito da cultura asiática e gostam muito do entretenimento asiático, tá? O entretenimento da cultura japonesa em si. Depois disso, que eu iniciei como otaku, eu comecei a ler manhwa, tá? Eu fiquei muitos anos só lendo mangá e lendo light novels em relação a isso, mas era light novel de fã, tá? De fan art, fanfic, né? Na verdade se chama fanfic. Então eu comecei a ler muito fanfic. Fanfic, na verdade, são pessoas que fazem histórias paralelas daquilo que você tem interesse. Por exemplo, eu gostava muito de fanfics de Inuyasha, que é a minha série de anime favorita. Então, eles fazem um pós-crédito da fanfic do Inuyasha, vamos assim dizer, tá, gente? Então, eu fiquei muito nessa vibe de fanfic e de mangá. Parte dessas fanfics são tipo livros em e-book em sites específicos. Então, gente, eu iniciei com os fanfics e os mangás. Os mangás, na verdade, são isso aqui, gente. São HQs, são quadrinhos. Esse é bem antigo, porque eu tenho muitos anos ele. Ele é dos livros mais antigos que eu tenho. Que vem com essas ilustrações, que é histórias em quadrinho, só que na versão asiática. No caso, tá, gente?
eles são lidos, como eu posso explicar, gente? Eles são lidos dessa forma aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando. É da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Sempre assim, gente. Sempre vai estar escrito da esquerda para a direita e de cima para baixo. É diferente de um quadrinho normal, tá? E nisso eu iniciei como mangá e com fanfic. Depois desse processo, eu comecei a ler, né, outro mangá aqui, ó, gente, ó, da Menina do Outro Lado, é mais recente, tá? E é lido da mesma forma, tá? Ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí eu iniciei, depois disso, depois de muitos anos, eu iniciei com HQs, tipo esses HQs assim, esse aqui é da Dark Side, mas iniciei com HQs online, que era histórias de Marvel, DC. Depois que eu iniciei com os HQs, né, e com os fanfics, porque os HQs são assim, né, esse aqui, por exemplo, é da Dark Side, é com esses quadrinhos assim que é lido normalmente, eles não é lido igual os mangás, que são lidos diferentes. Tanto que a forma que o mangá e o HQ, ele é feito, o quadrinho, é diferente, ó. Você abre o HQ como um livro. O mangá você lê, você abre ao contrário. Então, eu comecei a fanfics e os HQs, tá? Iniciei com os mangás, depois fui pros fanfics, depois pros HQs. E aí comecei a ler depois o Webtoon, Light Novel, Graphic Novel, que no caso esse aqui não é em si um HQ, ele é parecido, gente, o traço é parecido, mas ele é mais considerado Graphic Novel, tá? Eu iniciei com HQ, aí depois foi pro Graphic Novel, foi para o Web Novel, enfim, a Webtoon e tal, no geral. E foi isso, gente. E aí eu me tornei leitora de vários quadrinhos, de várias leituras online. E depois eu iniciei lendo o livro físico. Mas o meu primeiro livro em si foi uma história que era quadrinho e também era história, que era uma história da Disney. Eu era muito criança. Mas enfim, aí eu só me aperfeiçoei lendo tipo livros online de fãs, que eram os fanfics, e depois fui lendo as light novels. Isso aí foi durante todo o processo de um bom tempo. Eu parei num período e depois eu continuei desde os meus 18, 15, dependendo da situação, mas sempre lendo mangá. A única coisa que eu não parei foi ler o mangá e o My One, que eu comecei a ler depois dos 18, 19 anos, tá? Pra quem não sabe, eu não tenho a cidade, gente, mesmo aparentando. Eu tô lá pra a casa dos 30, literalmente, eu tenho 30. Enfim, aí nesse processo todo, eu fui lendo, né? O processo foi o mangá, depois, que é no caso o mangá e o anime, aí o manhwa, aí o mangá, a light novel, o manhwa, depois foi o HQ, depois foi a Webtoon, a Lighttoon, a Webtoon, que é a Web Novel, a Light Novel, a Graphic Novel e o livro físico. Esse foi o meu processo. Por quê, gente? Em si, o livro físico, eu não tinha tanto interesse. Então, pra mim, era mais fácil ler leituras rápidas. Então, eu só fui iniciar a leitura, né, dos livros físicos depois de um bom tempo, tá, gente? Então, foi isso, basicamente. Agora eu vou explicar as dicas de como que você pode se tornar um leitor, criar esse interesse. Primeira dica, gente, procure qual é a extensão de quais livros você tem interesse, tá, gente? Busque aquilo que tenha seu interesse. Por exemplo, o meu é fantasia, então fui buscar livros relacionados à fantasia. Eu não busquei livros relacionados a outra coisa, tanto que a maioria dos meus livros são de fantasia, porque eu sempre gostei de fantasia. Então eu fui buscar aquilo que tinha interesse para mim, para eu me inspirar a ser leitora. Segundo ponto, gente, e não menos importante,
procure saber quais deles, de quais as extensões de leitura você quer ler. Por exemplo, tem a Graphic Novel, a Light Novel, a Web Novel, a HQ, tem o mangá, o Maiwan, tem os quadrinhos, né, em si, tem também os fanfics. São várias extensões que você pode ter e buscar ter esse interesse. O mangá em si, eu vou estar explicando. O mangá é aquele livro que é lido na edição asiática. Ele é japonês, tá, gente? E o mangá, ele é lido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Normalmente é lido assim, gente, ó. Vamos lá. Tem até aqui, na maioria dos mangás, tem como mostra pra você, bem atrás do livro, como ler o mangá, tá? Pelo menos os antigos têm, gente, ó. Você é lido daqui para cá, tá? De cima para baixo. Ó, eu sou canhota, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Os manguás são os mangás coreanos. Então, ele é lido da mesma forma, tá, gente? Tanto os mangás quanto os manguás, eles são abertos diferente, ó. Eles são abertos assim, ó. Eles são abertos ao contrário. Eles são abertos das costas para frente, tá? Então, é assim que é o mangá e o manhwa. E eles são lidos daquela forma. Então, os manhwas, você lê o manhwa e os mangás, você lê muito e acha muito em sites. Então, gente, os HQs, eles são nesse modelo mais assim, tá? Tipo, o Heartstopper. Ele é um traço mais específico do autor, é desenho mais do autor, é escrita mais do autor, e eles são lidos normalmente, tá? É diferente dos mangás e dos manhwas, que a leitura e a escrita é totalmente diferente, é o oposto, é o contrário. Nisso, tem os quadrinhos que são mais do estilo Marvel, DC, que o traço é um pouquinho mais humanizado, tá, gente? Eles têm um traço um pouquinho mais humanizado. É tipo quadrinhos de heróis, vamos assim dizer. Os HQs é mais os quadrinhos com traço das pessoas em si, né? Tipo esses dois assim, eles são os traços dos autores, mas é diferente o traço, entendeu? Aí agora a gente vai para as Webtoon. As Webtoon, tá? Ah, detalhe, os HQs e os quadrinhos, os HQs e os HQs em si, eles na maioria das vezes são publicados, tá, gente? Agora a gente vai para as Webtoon. As Webtoon tem um traço diferente, tá? Só que como diz que é Webtoon ou Web Novel, é uma web novela. O que seria essa web novela? É tipo uma novela pela internet, sabe? E na maioria das vezes eles são lançados durante a semana, durante o dia. O mangá e os manhwas também, tá? Eles são durante a semana, 2 vezes na semana. O Webtoon é mais ou menos lançado alguns quadrinhos, uma quantidade aceitável. As Web Novel tipo, lançou 4, aí depois lanço mais 3, aí lanço 1 na semana, entendeu? Então, as Web Novels são com lançamentos mais consecutivos, tá? E eles também têm o traço do autor, tipo o Lore Olympus, que é uma famosa web novel que todo mundo conhece, todo mundo ama. Essa aqui da Lore Olympus, ele tem até o volume 2 publicado, mas eu só tenho até o volume 1, tá, gente? Só que assim, ele tem pela internet, então já li quase todo o Lore Olympus, tá? Porque a web novel é lançado, na maioria das vezes, pela internet, cria esse sucesso e é publicado, entende? Então é por isso. Agora a gente vai para as light novels, graphic novels e, no caso, as fanfics. As fanfics em si são histórias feitas por fãs, tá? Então as fanfics são feitas por fãs. O fã gosta de um determinado assunto,
e faz uma história paralela no contexto dele para outros e publica. Tipo, igual esse aqui, Attack of Titan. Eles pegam, tipo, um determinado personagem, tipo Levi Arkman aqui, que eu amo, e faz um fanfic do Levi Arkman. E faz a história do Levi. Essa é uma fanfic. As graphic novels são mais ou menos livros publicados com os traços também dos personagens, mas eles são publicados e eles não são lançados na internet primeiro, eles já são publicados na maioria das vezes. Tipo esse aqui, que é da princesa e o costureiro, do príncipe e a costureira. Ele foi em si publicado, entendeu? Então a graphic novel é, na maioria das vezes, publicado já direto, não passa pela internet primeiro. Como a web novel, que é do Lore Olympus, que passou pela internet primeiro para depois ser publicado. E as light novels são histórias dos autores ou dos escritores que fazem uma história. Ele é feita a história e depois disso, na maioria das vezes, ele é publicado como manhwa. As light novels são histórias tipo e-book na internet. São tipo livros feitos por autores e por fãs na internet, que eles vão transcrevendo momentos, situações, histórias, enfim. É mais ou menos isso, gente. Agora, por que eu disse isso? Porque vocês podem escolher de todos eles a melhor forma de você iniciar a leitura. Porque eu acredito que se você iniciar com mangá ou com manhwa, você vai com certeza, gente, iniciar depois com um livro físico. Que o livro físico nada mais é que esses livros assim, que ele é publicado e tal, que tem capítulos, essas coisas todas. As light novels, a diferença é que eles não é mais separado tanto por capítulos, ele é mais separado por semana, publicação na semana, entendeu? E no caso, vocês podem iniciar a leitura através disso. Pode ter certeza, gente, vai te estimular a querer ler um livro de fantasia que tem relação a isso depois, numa versão física ou numa versão e-book. E muitos deles têm na versão em e-book pela internet e muitas vezes gratuitamente. Tipo Lore Olympus, gente, é gratuito, tem na internet, é só você pesquisar. E por conta disso, você vai ter interesse para ler um livro físico, acredita. A terceira dica é você ter certeza do que você vai ler. Busca interesse naquilo que você tem certeza que você vai conseguir ler, gente. Por exemplo, eu consigo ler 5 capítulos de um livro físico. Então, leia 5 capítulos por dia. Eu consigo 30 na semana. Então, leia 30 na semana, gente. O importante não é você pegar e ler várias coisas. O importante é você pegar nas pequenas coisas, buscar interesse e ler até o final. E se você tiver com ressaca literária, gente, esparece a mente e recomeça, não tem problema. O importante é você iniciar aos poucos. O terceiro ponto é inicie aos poucos. Inicie com aquilo que você tem certeza que você vai conseguir. Então inicie aos poucos, gente. Real. Vai dar certo. Acredita. E o quarto e último ponto, gente, é não se force. Faça aquilo que você consegue fazer. Faça aos poucos, mesmo que você queira ler muitos, comece a dar seu ritmo e não se force a nada. Porque a leitura, no geral, ela é um entretenimento para te trazer benefícios e não malefícios. Então, esses são os pontos, gente. Esse é o quarto e último. Busque aos poucos o que é melhor para você e não se force àquilo que você não consegue, aquilo que você não quer ou que você acha que não consegue. Mas se autodesafie, mesmo que você leia uma página a mais. Se você ler uma página a mais, você vai conseguir. Mas não se force. Eu quero ler 20 páginas a mais, sendo que você não tem ainda essa vontade, essa capacidade
Melhor dizendo, vontade, gente. Não é nem em si capacidade. Eu acredito que você tem capacidade para tudo. Mas vontade. Comece... Ah, eu vou ler uma página a mais. Eu vou ler 2 páginas a mais. Faça, se autodesafio, mas não se force. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Um grande beijo pra todos, meus amores. Beijo e bye!